Hoje a gente vai conversar sobre 6 razões para ler Os Irmãos Karamazov. Então, é sempre bom lembrar que como funciona os vídeos aqui do canal, sempre sem spoilers. Então esse é um tipo de vídeo que tanto quem lê o livro pode assistir e discutir aqui comigo, ou quem não leu também pode discutir as ideias que eu vou falar aqui, que estão nesse calhamaço, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E eu gosto muito quando vocês participam aqui nos comentários. Fiquem à vontade para comentar se vocês gostaram dessa leitura, se vocês já leram algum livro da literatura russa, ou se você já leu outros livros do Dostoiévski, qual livro do escritor vocês acham que é o melhor que vocês já leram até agora. E antes de eu falar as 6 razões, eu quero contextualizar um pouco quem desconhece a história dos Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é uma obra reconhecida por muitos como a melhor obra do Dostoiévski. A gente vai acompanhar nesse livro a história dessa família, que é a família Karamazov, mas especialmente dos irmãos que vão, no começo da história, se reunir. Eles vão se reunir com a família, o pai e esses 3 filhos legítimos, para tentar resolver um conflito que está acontecendo entre o pai, que se chama Fyodor, mesmo nome do Dostoiévski, e o filho mais velho, que é o Dmitri. Acontece que a mãe do Dmitri, que também é conhecido como Mitya, né? A literatura russa, pelo menos os livros do Dostoiévski que eu leio, uma das coisas que a gente precisa se acostumar é que a gente tem o nome russo, o sobrenome e o apelido. Mas nessa edição da editora 34 que eu li, ao final a gente tem até um resumo com esses nomes, o que facilita bastante. Então, voltando à história, a mãe do Dmitri deixa pro Dmitri uma certa herança, só que o papai Karamazov parece que meio que surrupiou esse valor, e o Dmitri está precisando bastante. E para completar, parece que o pai, né, o Fyodor, andou dando uns amassos e outras coisinhas mais com o grande amor do Dmitri, que é uma moça chamada Grutchenka. Olha só o bafão que é isso. E a relação assim entre o Dmitri e o Fyodor tá se intensificando de uma maneira assim tão alta que eles resolvem fazer esse encontro para mediar a situação num mosteiro, e com a presença de um mestre, assim, um monge cristão, assim, muito sábio, que é o mestre Zosima. O mestre Zosima, ele é o mentor espiritual, assim, ele é o ídolo do nosso caçula Alyosha, que inclusive fica lá nesse mosteiro porque ele pretende se tornar assim um monge. Ele tem uma vida espiritual muito intensa. E aí, depois dessa confusão, assim, desse encontro e isso tudo ter acontecido, o mestre Zosima, ele também vai dizer ao Alyosha, né, o mais novo, que é importante, é uma passagem que eu acho também muito bonita já no começo da história, que ele precisa sair do mosteiro. Ele fica lá, sempre nesse processo, ele tem um processo de purificação espiritual que ele quer seguir, mas o mestre Zosima diz que, inclusive, ele vai sim colocar os ditames de Deus, mas na prática, que ele precisa estar junto com a família dele, porque a família dele tá com esse conflito que está acontecendo, precisa muito da mediação do Alyosha, assim, porque possivelmente vai acontecer alguma coisa assim muito grave. Enfim, essa é a premissa básica dos Irmãos Karamazov, porque a gente vai ver
no decorrer do romance. É um romance longo, tá? A gente vai entender um pouco esses personagens, especialmente esses 3 irmãos, filhos Karamazov legítimos, Dmitri, Ivan e Alyosha. Vai ter um grande, assim, vai acontecer um fato, assim, bem sério, realmente, e a gente vai ver os desdobramentos disso tudo e dessas duas coisas que eu falei, assim, tanto a dívida do Fyodor com Dmitri, quanto essa coisa com a Grutchenka, vai ter outras repercussões nos personagens, assim, que tem relação com essa família. Então vamos começar pelas razões, né? A primeira razão é justamente uma razão mais básica, assim, mas é bem interessante, que é as relações familiares, compreender a complexidade das relações familiares. A gente tem aqui nos irmãos Karamazov, especialmente em relações de pai com filho. Fyodor Karamazov, ele é um cara, assim, totalmente egoísta. Ele foi um péssimo pai. Ele tomou atitude só pensando nele. Ele levou uma vida justamente dentro de um modo, assim, fora, assim, da religião, e focada nos prazeres da carne, focada em bebida, em festa. E o bacana desse romance é justamente perceber como que cada filho, tá, legítimos ou ilegítimos, vão perceber, vão introjetar todos esses atos, né, todo esse comportamento do pai. O que foi, eu acho aqui, talvez o que a fama muito desse livro é que é um dos preferidos do Freud, e não é à toa, porque o Dostoiévski, ele consegue realmente penetrar nessa complexidade de ações, assim, que antes não existia psicologia para explicar. O que me faz também perceber aqui, quando a gente vai acompanhando a trajetória dos 3 irmãos, é um pouco da frase do Murakami, sabe? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Às vezes aquela mesma atitude com aquela mesma experiência pode ser ressignificada de maneiras diferentes, né? O segundo motivo para você viver a experiência de passar por essa leitura dos irmãos Karamazov, eu acho que tá na questão dos opostos, muito bem trabalhada pelo Dostoiévski. O Zosima, por exemplo, é um monge totalmente espiritualizado, sábio, e o Fyodor é um homem totalmente desvirtuado, preso nos prazeres da carne, sem caráter, muito egoísta e insensível. O Alyosha e o Ivan também fazem uma certa oposição muito interessante. Alyosha, ele tem muita fé em Deus, ele é muito cristão, e o Ivan, ele é um ateu declarado, e um personagem que vai para o mundo das ideias. Outro oposto muito bacana de ter acompanhado aqui na leitura dos irmãos Karamazov teve a ver com o Dmitri e o Ivan, porque Dmitri, ele é impulsivo, sabe? Ele se move muito com as emoções, zero razão. Ivan totalmente racional. Então, o bacana desses opostos aqui na obra do Dostoiévski é que essa jornada e essas reflexões, elas não estão presas naquele pensamento binário que a gente conversou aqui no vídeo sobre imagens de controle, tá? Qualquer dúvida, você depois dá uma conferida lá no vídeo, e eu vou deixar por aqui o link. Razão número 3, o tema da fé religiosa. A gente falou lá na razão 2, né? A gente tem aí o Zosima, e a gente vai conhecer também a vida do Zosima, como é que foi, e o Fyodor, nessa polarização, assim, da ausência de fé e da presença da fé. Mas, assim, por exemplo, o Dmitri, ele já tem um arco em que a gente vai poder pensar a fé religiosa quando ela pode passar a existir, muitas vezes pelo caminho do sofrimento. Uma coisa
interessante por demais nesse livro é que o Dmitri, ele é muito parecido com o pai. Aliás, outra da parte lá de psicologia, que talvez fosse um prato cheio pro Freud, é que o Dmitri sempre é o que tem mais conflito com o pai, esse conflito aberto, porque todos têm questões relacionadas ao pai aqui, tá? Mas o Dmitri é bem assim, pungente as questões com o pai, e só que o Dmitri, ele é muito parecido com o pai, e ele tem assim, a gente vai ver na jornada dele, a possibilidade dele seguir assim um outro caminho. E o outro ponto relacionado ao tema da fé, que eu acho, talvez de todos, o que eu mais gostei, queria saber você que leu, se você gostou dessa parte também, é o certo confronto Ivan Karamazov com o Alyosha. Dostoiévski, eu acho que talvez seja o ponto auge na minha edição. Esse ponto acontece no volume 1, que é o diálogo um diálogo mais longo, tem alguns outros diálogos entre Ivan Karamazov e Alyosha, mas existe um específico sobre exatamente o tema da fé, sobre o fato de Ivan se declarar que não tem fé em Deus. O diálogo sobre a fé é primoroso aqui. Inclusive, para você que vai ler, eu dou uma dica para vocês, talvez não fazerem errado como eu acho, né? É um ponto que tem que ter muita atenção no livro. Então, como normalmente eu leio antes de dormir, eu passei assim algumas noites tendo que voltar na leitura porque eu não estava compreendendo muito bem. Eu acho que assim, esse livro como um todo é importante ter uma atenção assim maior, mas esse diálogo é importante você estar bem concentrado. Razão número 4, o tema fé e moralidade. O que Dostoiévski faz nos Irmãos Karamazov, que eu achei muito, muito bacana, a sistematização assim, que acaba a gente fazendo do decorrer da história. É trazer alguns questionamentos, não são totalmente respondidos assim na trama, mas eles elucidam assim algumas reflexões. Então a fé, o fato de se ter fé condiciona a um comportamento bom, a bondade, sob o ponto de vista moral, de se ter a noção do que é certo e do que é errado fazer. Então, quem não tem fé não vai ter essa consciência do que é certo e que é errado, e quem tem a fé tem essa consciência do que é certo e que é errado, e consequentemente buscar a justiça. Aí, Ivan Karamazov, por exemplo, ele é um ateu, ele é um homem que estudou, assim, e que ele é muito racional, e Ivan Karamazov, por exemplo, não tem a fé. E, inclusive, ele vai apresentar essa teoria, que é bem famosa aqui no livro Dostoiévski, que e se Deus não existe, ou seja, quem não acredita em Deus, então pode fazer tudo. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí, nesse momento do diálogo entre o Ivan e o Alyosha que eu falei, eu vou deixar aqui também uma recomendação meio marketing do canal Comparando Livros, porque eu acabei fazendo a relação com o conto do Machado de Assis, Adão e Eva. Assim, eu li o conto do Machado de Assis depois, mas quando eu li o conto do Machado de Assis, e a discussão no vídeo que a gente teve foi passando por esse conceito de pecado, né? A consciência de que se fez algo errado, e também essa coisa da árvore e da escolha. Por que existe a escolha? É isso que o Ivan ele questiona também, né? Deus deixa o homem livre para que ele faça as escolhas. E quem é mais livre para tomar as decisões, essas escolhas morais? O homem de fé ou o ateu? Razão número 5, a gente vai ter o tema da verdade e da justiça. Todo
Todas essas razões anteriores, elas se meio que interconectam pra gente chegar até nessa razão e até na próxima, que é a sexta. Em Os Irmãos Karamazov, a gente vai acompanhar um processo judicial. Entre parênteses aqui, é um prato cheio para quem estuda direito. Inclusive, eu acho que seria uma leitura necessária para quem estuda direito, trabalha com a área jurídica. Eu acho que também para quem não trabalha, não precisa entender da área jurídica, tá? Por quê? Porque a gente sempre vai utilizar a justiça em algum momento. Desde para tirar uma certidão, sei lá, nascimento, casamento, óbito, até para realmente estar envolvida em um processo judicial mesmo. A justiça, a gente pode até pensar, vai pensar nisso aqui, né? A justiça, ela tem uma conexão com a verdade. Assim, ela só existe porque se existe uma intenção de se buscar a verdade. Seja a verdade para botar em um papel que aquela pessoa existe, como uma certidão de nascimento, por exemplo, ou uma carteira de identidade, né, para dar verdade, assim, aquela pessoa equivale àquela que está no documento, ou para se descobrir a verdade de um crime, outro exemplo, ou para se descobrir meio que a verdade do que seria justo para um divórcio, do que cada um ficaria com o quê. Então, a justiça, de um ponto de vista assim, até racional, ela existe com a busca pela verdade. A gente pode até falar que tem corrupção, tem isso, tem aquilo, e tem, ela não funciona, tá? Mas a existência se dispõe a esse objetivo. O maravilhoso dos Irmãos Karamazov é que nesse romance a gente vai poder ver a verdade e justamente fazer o questionamento dessa verdade, que existem outras verdades. Então, a verdade da justiça, essa que eu falei, que é procurada, ela é uma verdade prática. Ela é feita uma lei, uma norma, precisa se cumprir essa norma. Se foi cumprida, check, ok. Se não, você vai pagar aí pela justiça, vai ter a pena, né? Mas existe uma outra verdade, por exemplo, que é a verdade cristã. Ela pode não coincidir com a verdade da justiça. Acho que a gente conversou sobre isso na discussão sobre o profeta do Khalil Gibran. Toda a crítica do Gibran de se fazer leis e pra quê? Sabe, assim, será que essa lei realmente tem uma finalidade? Ou seja, essa verdade cristã, ela vai passar por aquilo da moralidade que a gente falou no item anterior. E também a gente vai ver aqui a verdade filosófica. E então, acho que ler Irmãos Karamazov, a gente vai poder ver que nem sempre essas verdades vão se coincidir. Assim como a instrução de um processo, então, na verdade prática, né, da justiça, a instrução de um processo, então, tem as evidências, tem ali aquela testemunha, provas, pronto, acabou, e agora a sentença é essa realização de um manual, de um procedimento assim, sabe, certinho, não necessariamente vai levar à verdade. Eu gostei porque eu pude me lembrar, inclusive, que nos Miseráveis o Ravel é outro personagem que faz a gente pensar esse aspecto da rigidez com as leis também. E finalmente o tema número 6 é o tema da culpa, que, olha, se em outros vídeos aqui do canal, que não tem nada a ver assim com literatura russa, eu já gosto de falar de Crime e Castigo, aqui eu não ia deixar de falar de Crime e Castigo, meu romance preferido do Dostoiévski. Eu já adiantei um pouquinho, né, que eu adorei Os Irmãos Karamazov, mas eu ainda gosto mais aqui. Agora, o tema da culpa dos Irmãos Karamazov, eu acho que ele traz, assim, ele amplifica melhor até o tema da culpa. Sabe por quê? Porque ele pegou esse tema e mesclou com tudo isso que eu falei aqui. A psicologia nas relações familiares, o tema da fé religiosa, a moralidade, a verdade e a justiça. Aí, meu amigo, divirta-se. Eu só digo assim, pega esse livro com muita calma e dedicação e divirta-se, porque é um banho de reviravoltas, assim, o enredo, especialmente quando vai chegando um pouco mais aqui no meu caso aqui nesse segundo volume, ainda parece que é ascendente, sabe? Cresce, dá voltas e voltas, muito legal. E o tema da culpa, ele vai colocar justamente
essa reflexão sobre essa verdade prática lá da justiça. Porque assim, eu vou dar um exemplo ilustrativo, tá? Que não tem relação com o tema, né? Mas não tem a ver com a história propriamente dita. Então, por exemplo, existe um vaso, um vaso muito caro e muito tradicional naquela família, numa família que mora naquele espaço, moram 4 pessoas, circulam 4 pessoas, e o vaso quebra. Pela justiça prática é muito simples, né? É pegar, descobrir quem estava passando ali naquela hora, quebrou o vaso, dar uma punição para aquela criança, vamos supor que João quebrou o vaso. João vai receber um castigo, certo? Grave, porque quebrou o vaso e pronto, tá decidido. Mas para os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, acho que quem já leu e quem for ler vai começar a pensar essa sistemática, até simples, né? Provas, evidências, né? Pronto, acabou. De um jeito mais, vamos dizer, vai amplificar esse raciocínio. Então, por exemplo, algumas perguntas. Como João estava no dia que ele quebrou o vaso? Ele passou pelo local ali da sala de um jeito normal? Ele estava transtornado, esbaforido e sei lá. Por que ele ficou assim daquele jeito? É um comportamento que ele sempre faz, que ele não faz? Outra coisa, o vaso, como que o vaso estava no local? Ele estava num local realmente apropriado, seguro? João, quando estava assim esbaforido, ele, sei lá, queria ir ao banheiro, por exemplo, ele estava desesperado, tinha acontecido alguma coisa com ele? Havia mais pessoas na casa querendo quebrar o vaso? Já tinha acontecido outros possíveis acidentes? Outras pessoas passavam e esbarravam no vaso? E se uma pessoa da casa, ou até fora da casa, no dia que João estava esbaforido, fosse o responsável por ter deixado João assim daquele jeito, ter feito algo para João ter ficado assim daquele jeito, depois ter passado ali para ir ao banheiro? E então, quando a gente faz essas perguntas, nesse exemplo ilustrativo que eu fiz, a gente já pensa essa coisa da responsabilidade e da culpa sob um outro ponto de vista. E até cada pessoa, por exemplo, dessa casa, os 4, né, podem olhar a sua responsabilidade naquele vaso ter quebrado de um jeito diferente. Bem, eu acho que é isso. Sempre vocês me perguntam muito que, poxa, eu quero assim ajudar o canal, o que eu faço? Se inscreve. Eu realmente não sou a melhor pessoa do marketing deste canal. Eu faço tudo neste canal, mas eu confesso que o marketing é um pouquinho ruinzinho. Então eu acabo esquecendo de falar que vocês podem se inscrever no canal. Mas o que eu mais gosto que vocês fazem, que me ajuda, assim, que para ajudar o canal, para contribuir, eu não tenho link patrocinado, eu não tenho nada vinculado a fazer propaganda aqui. Então eu acho que a melhor contribuição do canal é você indicar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, indicar para pessoas que vocês gostam, que vocês acham interessantes. Divulguem, espalhem a palavra do Comparando Livros aí na internet. Acho que essa é a melhor maneira. Eu agradeço desde já o carinho e a divulgação, e até o próximo vídeo.